já fizemos quase uma panorama do livro, da carta, porque nós estudamos sobre as regiões celestiais que tem capítulo 1, que tem capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 6. 5 lugares aparecem 2 vezes em capítulo 1, né, e em capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 6 também. E também estudamos sobre o poder, que também o poder para o cristão, na quarta-feira, e isso começa em capítulo 1, mas também tem um trecho em capítulo 3 que fala sobre o poder. Então, mesmo que eu estou colocando aí Efésios capítulo 2, na verdade, nós já estudamos outros trechos também desta carta maravilhosa, né? E vamos continuar hoje. Então, deixe-me mudar aqui, vamos fazer essa leitura aqui, ok? Deixe-me ver. Vou ter que pegar o controle aqui para poder mudar o slide. Slides. Um momento, pessoal. Eu não sou né, craque usando essa tecnologia. Todos nós estamos nesse processo, né, é como dirigir o carro, né? No início é meio difícil, mas depois ela é tão natural que você nem pensa mais nas coisas, você só vai fazendo, né? Aí, então, aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Tudo certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vai aparecer, então, o trecho, tudo, e a gente vai fazer uma leitura aqui, versículos 1 até 10, ok? Então, vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E continuando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa boa! Ele vos deu vida. Nós já olhamos essa parte aqui, não? Porque a gente estava mortos, por quê? Deixe-me dar alguma coisa aqui para vocês usarem na sua evangelização. Vocês sabem que algumas pessoas acreditam no pecado original. Eu sou um deles. Claro que o pecado original aconteceu, eu acredito, você também acredita. Nós não acreditamos na doutrina do pecado original que diz que é passado de uma geração para outra, né? Aqui, então, nós temos a passagem em Ezequiel, capítulo 18, né? E por aí, 18, 19 e 20, onde ele nos mostra que o pai não vai sofrer por causa dos pecados dos filhos, e os filhos também não sofrem por causa dos pecados do pai. Então, a gente sabe que não passa a culpa dos pecados, às vezes passa a consequência. Não é um pai que bebe, ele pode maltratar seus filhos, os filhos são inocentes, mas eles estão realmente recebendo consequências ruins do pecado do pai. Então, as consequências, sim, às vezes passa de uma pessoa para outra, mas a culpa, né, não passa de uma geração para outra. Mas por que eu estou falando isso aqui nesta passagem? Veja bem, dizem que Adão pecou e passou para os filhos dele, que passaram para os filhos dele, que passaram para os filhos deles, que passaram para os filhos deles, até que chegou a nós,
e nós nascemos, e nossos pais, então, que já estavam com a culpa do pecado original, passou para nós. Mas veja o que ele disse: ele vos deu vida. Jesus deu para os Efésios, e deu para nós também, mas deu para os Efésios vida, estando vós mortos nos delitos e pecados de Adão e Eva. É isso que o versículo diz? Claro que não. Claro que não. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados da nossa sociedade. Também não, ele não falou isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados dos outros. Não. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. É por isso que nós somos mortos, não é por causa do pecado de Adão. Até a vida física, sim, a vida física, o mundo todo foi amaldiçoado e entrou doenças e problemas que nós estamos sofrendo ainda hoje por causa do pecado de Adão. Então, nós estamos sofrendo as consequências do pecado de Adão, mas nós não somos culpados do pecado de Adão, nós não nascemos com essa culpa em nossa conta que nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que pedir perdão a Deus para os nossos próprios pecados. A nossa responsabilidade é individual. Então, cada um de nós vamos prestar contas perante Deus, não é? Então, versículo 2 aqui, nos quais andastes, então, esses delitos e pecados, nós andastes outrora. Andamos fazendo essas coisas antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, eu vou um pouco mais rápido, porque a gente já passou por esses versículos, só que eu queria notar aquilo sobre o pecado original aqui. Então, o espírito da desobediência, né, que atua nos filhos da desobediência, é o Satanás, não é? E aí, então, veja, Paulo também inclui ele mesmo a partir do versículo 3, quando ele disse nós, antes ele estava dizendo vós, vocês, mas a partir do versículo 3 ele disse nós, então ele inclui os judeus, os gentios e judeus na igreja em Éfeso. Então, estavam todos perdidos sem Cristo, né? Filhos da desobediência, filhos da ira, como também os demais, que quer dizer o quê? Merecedores do castigo de Deus. Então, veja, ele pinta uma imagem sombria e escura do nosso estado antes de vir a Cristo, mortos, seguindo o mundo, seguindo Satanás, desobedientes, seguindo nossa carne, fazendo a vontade da carne, vontade dos nossos pensamentos, e éramos por isso filhos da ira. Então ele pinta esse quadro muito escuro, muito ruim, não é, que a gente estava antes de conhecer Jesus Cristo. E aí em versículo 4, então, a gente lê 1 até 3, até o fim de 3, mas esta palavra no início de versículo 4 é uma palavra tão importante que a gente talvez nem reconhece às vezes. Mas ele disse aqui a palavra mas, 3 letrinhas, né? Mas ele vai... Então, ele pinta um quadro muito ruim para o nosso estado antes de conhecer Jesus Cristo, mas há um outro lado, né? Mas há um outro quadro agora, outro lado da moeda, né? Aí, então, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas aí ele começa, Deus sendo rico. Sabe, às vezes a gente lê essa passagem assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar-nos... Bem, você entendeu o que eu estou fazendo. A gente lê rápido, a gente não realmente entende
o que ele está falando aqui, a grandeza da nossa salvação, a bondade do nosso Deus. E veja bem, ele disse, mas Deus sendo rico em misericórdia. Nosso Deus não é pobre em misericórdia, ele não tem um pouquinho de misericórdia, ele não é nem da classe média em misericórdia. Nosso Deus é rico quando se trata de misericórdia. Na verdade, quando se trata de tudo, ele é rico, mas misericórdia ele tem demais, ele não quer punir ninguém, então. E aí ele fala por causa do grande amor. Não, ele fala por causa do grande amor. E quão grande foi esse amor? Foi tão grande que ele mandou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar, para pagar aquele preço, para sofrer. Imagine, Deus sofrendo, sim, mas ele permitiu que seu filho sofresse para pagar o preço pelos nossos pecados, né? Então, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade. Então, veja, o rico em misericórdia, grande amor, a suprema riqueza da sua graça em bondade. Que coisa bom que Deus está nos dando. Às vezes a gente tem talvez uma confusão entre graça e misericórdia, não é a mesma coisa. Vocês sabem o que quer dizer misericórdia, o que quer dizer a graça e qual é a diferença entre os dois? Às vezes a gente até troca em nossa fala no dia a dia, né? A gente pode trocar essas palavras. E, na verdade, não é uma situação não é muito errado isso, porque há uma ligação muito forte entre as duas palavras, com certeza, né? Paulo está reconhecendo aqui a situação, enfatiza então a misericórdia de Deus, que ele é rico em misericórdia. Misericórdia é a virtude que leva Deus a nos perdoar, é compaixão, é não castigar. Deixe-me contar uma história, né? Então, houve um homem que esse homem estava muito desesperado, o filho dele estava muito doente, um homem de bem, ele tinha uma casa boa, casado com uma esposa boa, tinha um filho, tinha um carro, tinha um emprego bom, mas infelizmente ele tinha perdido o emprego dele, estava meio desesperado porque a poupança estava acabando, tinha pouco dinheiro, e o filho estava doente, estava precisando comprar remédio. Aí, mas também a casa estava precisando comida, não tinha alimentação em casa. Então ele tinha pouco dinheiro. O que ele vai fazer? Comprar o remédio ou comprar a comida? Então ele ficou realmente desesperado. E aí, então, não sabendo o que fazer, ele ficava em casa pensando e a esposa começou a zucrinar, né? Ficou, mas bem, sai, compra o remédio, nosso filho está doente, ele precisa, nós temos que cuidar do nosso filho, né? E ficou zucrinando, ele ficou muito chateado com isso, saiu de casa, bateu a porta, entrou no carro, deixou aquelas pegadas no meio da rua, aí saiu em alta velocidade e estava pensando, desesperado, o que eu vou fazer, meu Deus, em alta velocidade. Ele passou num sinal fechado, gente. Graças a Deus não tinha nenhum carro cruzando naquele momento, portanto não houve um acidente. Mas, o policial, tá vendo aí o policial viu ele em alta velocidade e também passando naquele sinal fechado, e ele foi atrás dele. Ele foi atrás e encostou dele, e ele desceu da motocicleta e foi lá ao lado do carro desse cara, e ele começou realmente a repreender. Você sabe o que você fez? Você passou num sinal fechado em alta velocidade, você podia ter provocado um acidente e ter matado uma família toda e ter matado você mesmo. Eu vou ter que multar você, eu vou ter que dar
multas gravíssimas para você. E o homem lá atrás do volante, ele começa a chorar. Ele diz, oh, seu guarda, por favor, não faça isso. Você tem que entender a minha situação, que eu tenho um filho doente em casa, eu perdi meu emprego, ele está precisando de remédio, eu não tenho dinheiro, também a casa está sem nada de alimentação e nós estamos precisando comer também, e eu não sei o que fazer, eu estava muito distraído, estava chateado com a vida, realmente eu admito, eu confesso, estava em alta velocidade, realmente eu sei que agora que eu passei naquele sinal fechado, mas me perdoe, por favor. Aí então, com as palavras do homem, o policial começou a compadecer um pouquinho do homem, e ele diz, não, mas você sabe alguma coisa, você fez alguma coisa muito mal, você merece ser castigado, viu? Você merece sim. Mas hoje, veja bem, por causa da sua situação, eu não vou multar você, eu só vou advertir você. Você me promete a nunca mais fazer. Seu guarda, eu prometo, sim, nunca vou. Então, veja bem, eu não vou, eu ia já escrever essa multa e dar na sua mão, mas eu não vou mais fazer isso. Não vou punir você por essas infrações da lei que você fez. Obrigado, seu guarda, muito obrigado. Na verdade, não tinha nem como pagar, o homem disse, nem como pagar essas multas, então, muito obrigado. O que é isso, gente? O que o guarda mostrou para esse homem? Ele mostrou misericórdia. Misericórdia é quando nós escapamos o castigo que nós merecemos. Esse homem merecia duas infrações gravíssimas que ele cometeu, alta velocidade e passando naquele sinal fechado. Ele merecia ser punido, mas o policial decidiu não puni-lo, só dar uma advertência para ele, deixar ele ir. Mas sabe o que o policial fez depois? Ele aí puxou a carteira, aí tirou R$100 da carteira dele. Você está pensando, eu não conheço muito policial assim. Nem eu, mas tem, né? Tem pessoas boas em todo lugar. Ele puxou aqueles R$100 e deu para o homem. O homem estendeu a mão e tomou. E o guarda disse, olha, compre alguma alimentação para a sua família. Compre aquele remédio com o dinheiro que você tem. O que é isso? Isso é graça. Ele merecia receber aquele dinheiro? De jeito nenhum, ele não merecia. Então, foi um presente de graça que ele não merecia. Essa é a diferença entre misericórdia. Misericórdia é quando nós escapamos o castigo que merecemos e quando nós, então, depois de escapar o castigo, nós ainda recebemos o prêmio, né, que nós não merecemos. Isso é a graça de Deus. E exatamente isso é a graça de Deus. Ele não vai nos castigar no inferno durante a eternidade e ele vai nos salvar e vai nos levar para o céu através do seu Filho e a nossa fé nele. Então, a diferença entre graça e misericórdia, não esquece isso. Ele também fala por causa do seu grande amor. Nós lembramos o grande amor dele, não é? Em passagem como João 3,16, que quase todo mundo sabe, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele deu para morrer na cruz o seu Filho Jesus, o seu Filho unigênito, né? Então, amor quer dizer isso até. Deus amou o mundo. Amor é dar a si mesmo para o bem-estar do outro. Caridade, sacrifício. E Jesus, Deus, tem grande amor, né? Graça, então, o dom gratuito, o presente imerecido, como já estudamos, não pode fazer nada para merecer a salvação. Romanos 6 e 23 até disse isso também, né? Então,
Aí, pela graça. Bem, a gente já viu isso aqui sobre o policial. Então, Jesus pagou o preço, ele morreu em nosso lugar. Veja o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 2, 21 a 25, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele foi amaldiçoado naquela cruz, não é? Em Gálatas 3:3, e Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, e foi isso que aconteceu com Jesus. Ele também pagou o único pagamento aceitável, que Deus aceitava, é chamado propiciação. Então, em versículo 9, 1 João 4, 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. É o amor de Deus, nisso consiste. E ele nos amou e enviou. Não, eu pulei uma parte. Não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, quando ele morreu naquela cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nós merecemos ter recebido aquele castigo, mas pela misericórdia de Deus e o amor dele, ele deixou o seu filho. E o seu filho também queria pagar esse preço para nós e foi feito na cruz. Propiciação quer dizer satisfaz a ira de Deus, não é? Neste caso. É o sacrifício que satisfaz a ira de Deus. Então, a parte de Deus na salvação do homem já foi feito, né? A misericórdia, o amor, a graça, a cruz, mostrando o grande amor de Deus, ele morrendo em nosso lugar, toda a parte da salvação já foi feito, mas temos a nossa parte, né? Como é que recebemos a graça de Deus, ok? Bem, em capítulo deixe-me voltar aqui. Como é que nós recebemos a graça de Deus? Nós recebemos a graça de Deus mediante a fé, disse o versículo. Né? Deixe-me abrir a minha Bíblia aqui, em Efésios também. Eu estava lendo somente aí do telão, mas deixe-me ler aqui da palavra. O que ele diz também sobre a nossa salvação e a nossa parte aqui. Precisamos ler também. Ok, cheguei. Ok, então, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se gloria. É interessante aqui que ele fala sobre o porquê que a nossa salvação é pela graça. Ele fala para que ninguém se glorie. Deus é soberano, então ele podia ter feito o plano que ele quisesse para salvar a gente, mas o plano que ele fez é pela graça. Né? Ele podia ter feito um plano de salvação pelas obras, mas imaginem o que ia acontecer se fosse pelas obras. Aí, então, as pessoas iam fazer uma certa competição, né? Uma concorrência. Veja aí, eu fiz 1000 obras boas, né? Eu mereço ser salvo. Veja o que eu fiz. E eu disse, não, mas eu fiz 1001 obras boas. Então, eu mereço mais do que você. E eu disse, não, eu fiz 1002 obras boas. Então, eu mereço mais do que você. Ia ter uma concorrência, né? Aí, mas veja o que isso traz. Cada um gloriando nos seus feitos, cada um querendo ser
glorificado, cada um gabando dos seus feitos, das suas boas obras que tem feito. E Deus não queria isso. Não de obras, o que ele disse, para que ninguém se glorie. Isso quer dizer, ele não queria um plano de salvação para que o homem fique gloriando nos seus feitos. Ele queria que o homem ficasse glorificando a ele, honrando a ele, exaltando ele pelos feitos que ele fez a nosso favor. É por isso. Mas aqui ele fala que é mediante a fé. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Isso não quer dizer que a gente merece. Okay? Nós temos que arrepender dos nossos pecados. Arrependendo não quer dizer que a gente merece. Não é? Nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso não quer dizer que a confissão faz a gente merecer a salvação. Nós temos que ser batizados. Algumas pessoas dizem, não, espera aí. A Bíblia não ensina que tem que ser batizado. Bem, não é verdade. Não pode ser, porque se você for batizado, você está dizendo que a obra do batismo é que salva. Nada disso. Nós estamos dizendo isso. A fé não nos transforma em merecedor da salvação. O arrependimento não nos transforma em merecedor da salvação. A nossa confissão não nos transforma em merecedor da salvação, e nem o batismo nos transforma em uma pessoa que merece ser salvo. Não, nós não merecemos ser salvos, mesmo sendo batizados. Nós somos pecadores e merecemos o castigo de Deus. Mas ele prometeu, se você tem fé, se você se arrepende dos seus pecados, se você confessa Jesus como o Senhor da sua vida, o dom da sua vida, e você obedece ao Evangelho no batismo, então, naquele momento, eu vou aplicar o que você não merece, a salvação na sua vida, e você vai sair daquelas águas uma pessoa salva. Então, sim, eu concordo com aqueles que reclamam que não podemos ser salvos pelas obras, mas eu discordo quando eles falam que o batismo é uma obra meritória. É uma obra através... Vocês estão ensinando que o batismo é uma obra meritória, mas não existe. Realmente não existe nenhuma obra meritória e o batismo não é. Nada que a gente faz pode fazer a gente merecer a salvação. A gente mantém-se, depois do batismo, fiel até a morte. Aí eu chego perante Deus e diz, eu fui fiel até a morte de Deus, eu mereço a salvação. Não merece, mesmo sendo fiel. Você vai receber, né? Se você for fiel a Deus, né? E batizado para perdão dos seus pecados e tudo mais, aí então, quando você chega lá, você vai ser salvo, mas não vai ser salvo porque você merece, você vai ser salvo pela graça de Deus, pelo presente de Deus para com os que têm fé nele, arrependido dos pecados, tem ele como Senhor e foi batizado, como a Bíblia nos diz. Então, bem, a partir de versículo 11, nós chegamos ao tema principal desta carta. O tema principal, talvez você pode chamar até o contexto teológico aqui, né? Ele escreveu para judeus e gentios na igreja em Éfeso para mostrar para eles que eles agora não são mais separados, mas que eles devem viver juntos em paz e harmonia dentro da igreja. Então, vamos ver essa passagem aqui, capítulo 2, versículos 11 até 22, e vamos continuar prestando atenção a vós e nós nestes versículos, né? Quando ele usa vós, geralmente ele está falando
dos gentios. E quando ele usa nós ou nossa ou algum pronome plural, então ele geralmente está falando dele e também os judeus. Ele sendo um judeu, um cristão judeu. Aí, então, veja bem aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós Deixe-me começar de novo. Eu não estava vendo bem o texto e agora estou vendo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, deixe-me falar um pouco aqui sobre o que eu fiz, né? Eu fiz essa passagem, eu grifei em cores algumas coisas aqui para você poder ver exatamente o que ele está falando e para quem ele está dirigindo algumas palavras aqui nesse texto. O que ele está fazendo aqui é que ele está ou quando ele fala vós e vos, então geralmente nessa passagem ele está falando dos gentios na igreja. Em alguns casos, por causa do verbo, a gente já sabe o pronome, a pessoa que está falando, né, ou que está sendo falado, mas eu coloquei em colchetes só para a gente entender, e mais uma vez é um vós, né? Então, cada vez em amarelo, ele está falando dos gentios. Quando tem uma coisa em verde, é obviamente aí falando de Israel, falando dos judeus, ok? E quando então ele tem em azul escuro, aí então ele fala nossa paz, ambos os povos. Então ele está falando tanto de judeus como gentios. Então isso é muito bacana aqui e nós podemos ver esse ponto principal que Paulo está fazendo. Então, eu acho que eu vou começar de novo, né? Então, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne. Aí, então, claro, gentios, ele fala gentios, então lá não tem dúvida, não. Vós, no outro tempo, lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne. Então, obviamente, ele está falando dos gentios na igreja em Éfeso, aqui nessa primeira parte. E chamados incircuncisão, eles não eram circuncidados. Os judeus tinham a circuncisão como a marca, né, que eles eram povo de Deus, né, através da circuncisão, mas eles eram incircuncisos. E eles eram chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão. Quem é que se chama de circuncisão? Bem, é verde por quê? Porque são judeus. Então, feito pela mão dos homens. Então, literalmente, foi feita uma cirurgia chamada circuncisão nos homens. E aí, então, 12. Que naquele tempo, vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade. Então, quem era separados? Os gentios. E da comunidade que? Dos judeus, Israel, a comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa. Eles eram estranhos. Quem? Os gentios. Estranhos. A quem tem as alianças e as promessas? Os judeus. Nem marquei assim, mas é assim. Não tendo esperança. Quem estava sem esperança? Os gentios. Sem Deus no mundo. Os gentios. 13. Mas, agora, mais uma vez, nós temos aquela palavra muito importante aqui, né? Mas, ok? Mas agora é diferente. Antes vocês eram assim, mas agora vós, gentios, são assim. E ele vai continuar. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 14. Porque ele é a nossa paz,
Aí é nossa, judeus e gentios, eu creio, né? O qual de ambos os povos, então aqui com certeza é judeus e gentios, ambos os povos. Fez então Jesus uniu ambos os povos, uniu os gentios e os judeus e fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Agora, ele aqui está falando sobre uma parede que existia de verdade no templo em Jerusalém, ok? Era uma parede de separação. Então, os gentios podiam entrar na área do templo, né? Um pátio. E um pátio aí dos gentios. Mas tinha uma parede separando eles do templo principal e eles não podiam passar naquela parede. Até me deixa mostrar alguma coisa aqui, eu vou voltar para o texto depois. Então, aqui nós temos uma pedra que foi localizada com uma inscrição que, né, sobreviveu à destruição de Jerusalém e foi encontrada, se não me engano, está no museu em Turquia hoje em dia, mas dizem que essa pedra aqui tem uma advertência para os judeus, que diz mais ou menos assim: nenhum estrangeiro, quer dizer gentio, é permitido além deste ponto ou será sujeito à pena de morte. Então, eles até postaram, além de postar esses avisos para assustar os gentios, para eles não passarem aquele ponto, eles também colocaram guardas lá para guardar a entrada do templo principal, né? Mas naquele pátio podia entrar, mas passar. Então, o que Paulo, voltando aqui, então, o que Paulo disse? Paulo disse que Cristo, quando ele morreu na cruz, ele derrubou aquela parede. Ele está falando espiritualmente falando, né? Não literalmente falando, né? Mas ele derrubou aquela parede de separação que estava no meio. Na sua carne, 15, desfez a inimizade que tinha existido entre gentios e judeus durante muitos séculos, né? Isto é a lei dos mandamentos. Então, o que fazia isso necessário foi até a lei, né, que separava os judeus dos gentios, né? A lei dos mandamentos de Deus, que consistia, em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Criar dos dois. Os dois o quê? Os dois povos, novamente, judeus e gentios. Um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos os povos novamente. Fazendo a paz. Na verdade, reconciliação é fazer as pazes, né? Você tem um casal que está brigado, não estão falando um com o outro, e tem um conselheiro que vai, né, alguém da igreja vai dar conselhos para ele, e ele está tentando reconciliar, ele está tentando fazer as pazes entre os dois, né? Então, Jesus, quando ele morreu na cruz para fazer paz entre os gentios e os judeus. E pela cruz reconciliar ambos, então, desses povos com Deus em um corpo. Onde é que nós somos unidos? Em um corpo. Quando Paulo usa a palavra corpo, geralmente ele está falando de quê? Geralmente ele está falando da igreja, né? Então, na igreja nós temos que ser unidos, né? Matando com ele as inimizades, essas inimizades entre os judeus e os gentios. 17. Vindo ele, Jesus, evangelizou a paz. A vós que estáveis longe, quem estava longe? Vós, longe, amarelo. Aqui é gentios novamente. Vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus, então.
mas ele evangelizou essa paz entre os judeus e os gentios. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Muito importante esse aqui, né? Que desde Jesus morreu na cruz também, ele rasgou aquele véu lá no templo e separava o povo de Deus, né? Porque lá dentro era considerado a habitação de Deus. Mas quando Jesus morreu, rasgou de cima para baixo, lembra? Então, e aí isso significa que agora nós temos acesso, né? O povo de Deus tem acesso a Deus, não precisa mais sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, porque todos nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E aqui a ênfase é que ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um Espírito. Assim que já não sois, quer dizer, vós, não sois vós estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Então, ele usa várias figuras aqui no final para ilustrar como nós estamos no mesmo barco. Eu acabei de usar uma figura também, barco, né? Mas ele não usa barco, mas ele disse, nós somos do mesmo país, nós não somos estrangeiros. Você pode olhar para mim, você pode ouvir o meu sotaque, você pode dizer, ele é estrangeiro, né? Tudo bem, eu sou dos Estados Unidos, mas quando se trata da nossa pátria espiritual, eu não sou estrangeiro, você não é estrangeiro para mim, você não é forasteiro, né? Mas nós somos cidadãos do mesmo país, da mesma pátria. Nós somos concidadãos com todos os santos. Então, a primeira coisa que ele usa aqui é a coisa de cidadania. Nós temos a mesma cidadania, judeus e gentios. E também ele fala da família de Deus. Nós somos todos da mesma família. Família também é alguma coisa unida. Nós tratamos de maneira especial pessoas da nossa família. É assim na igreja também. Nós somos concidadãos, desculpe, mas nós somos família também. Versículo 20, ele diz edificados. Então, aqui ele usa a ideia de um prédio, de uma edificação, né? Lançado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Ok? Então, nós somos do mesmo país, né? Mesma pátria, somos concidadãos, como ele fala aqui, nós somos da mesma família de Deus, nós somos do mesmo prédio. Pedro até vai dizer que nós somos pedras vivas, né? Edificadas nesta casa espiritual. Né? O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, na primeira carta dele. E aqui, edificados, então, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é o principal pedra da esquina. E ele continua, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo. Então, eu diria que no quarto lugar, ele fala do templo santo. Então, não é um prédio qualquer, mas para ilustrar a nossa união, esse edifício, nós não somos só construídos juntos dentro desse edifício, mas esse edifício é o templo santo no Senhor que nós estamos juntos. E 22, no qual também vós, juntamente, então, gentios, vós, juntamente, sois edificados para moradia de Deus em espírito. Então, talvez até aqui, esse santuário aqui no final, também ele está, pode ser mais um exemplo que nós, como a igreja, como o corpo de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, veja, da mesma pátria, da mesma família, do mesmo
edifício, do mesmo templo, do mesmo santuário do Espírito Santo. Nós, judeus e gentios, e quando, interessante, quando fala judeus e gentios, na verdade, o que ele está dizendo, todo mundo. Ele está falando de todo mundo, sabia? Porque para o judeu existia dois grupos de pessoas. Okay? Um grupo era eles, e outro grupo era todos os outros. E eles chamavam esses todos os outros gentios. É os povos. É o povo de Deus e os povos. É os judeus e os gentios. Então, o que Paulo está dizendo para nós hoje é que todo mundo é igual no corpo de Cristo. Jesus morreu. Até deixa-me perguntar para você, por que Jesus morreu na cruz? E você pode responder, e você não vai estar errado. Você pode dizer que ele morreu na cruz para me salvar. Está certo. Ele morreu na cruz para nos salvar. Está certo. Ele morreu na cruz para salvar o mundo. Está certo. Mas sabe, é somente uma parte da história. Raramente, quando alguém pergunta a gente por que Jesus morreu na cruz, a gente vai dizer que ele morreu na cruz para nos unir em um só corpo, que é a igreja. Raramente a gente vai dizer isso, mas Paulo está dizendo exatamente isso. E quando Cristo morreu na cruz, ele derrubou qualquer parede de separação que está nos separando um dos outros. Então, ele não morreu na cruz somente para nos reconciliar com Deus. Graças a Deus, nós temos esta bênção, né, de ser reconciliado com Deus. Ele fez as pazes entre nós e Deus. Os nossos pecados nos fez inimigos de Deus, nos fez inimizade com Deus. Mas quando nós aceitamos Cristo, então, ele tira pelo seu sangue, pela sua morte na cruz, a inimizade, e ele faz paz conosco e com Deus. Mas a mesma coisa acontece quando Cristo morreu na cruz, ele também morreu para fazer as pazes entre nós e as pessoas ao nosso redor. Atualmente está tendo uns grandes problemas lá nos Estados Unidos, e até aqui no Brasil, de um certo grau, né? Mas lá parece pior do que eu tenho visto na minha vida. E veja, eu sou velho, eu vivi os anos 60 também, onde o país estava muito dividido, até por causa da guerra de Vietnã, e estava demonstrando nas ruas e fazendo tumultos e tudo mais, tentando convencer o governo a acabar com a guerra lá em Vietnã. Não gostaram nada disso, e hoje, infelizmente, depois de tantos anos depois da escravidão lá, eles estão dizendo que nós somos racistas ainda, e que deve derrubar a polícia, que deve derrubar as imagens, né, das pessoas que foram famosos por terem feito certas coisas ao longo da história dos Estados Unidos. Então, bem, eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, mas o que eu estou vendo é que o país é muito dividido ainda hoje. Então, essa mensagem de Paulo está muito relevante para nós ainda hoje. Ainda hoje está muito relevante. Nós somos divididos. Às vezes nós somos divididos por causa de raça. Às vezes nós somos divididos até por causa de nação, de cidadania. Nós somos divididos por causa de língua. Nós somos divididos por causa de cultura. Nós somos divididos por causa de nível social. Alguns têm mais, outros têm menos. Né? E às vezes isso nos divide. Às vezes é por causa do nível de educação. Não é? Alguns são bem instruídos, com graus de estudo bem alto, e outros quase não terminaram o primeiro grau. Né? Então, temos essas divisões. Então, o que essa passagem está dizendo para nós, então? Está dizendo para nós também que Cristo acabou com isso. Não deve ser assim. Na igreja de Cristo nós devemos ser unidos. Nós não devemos nunca tratar alguém diferente.
todos nós somos iguais. Todos temos amor de Deus. Todos nós temos a mesma misericórdia de Deus. Todos nós recebemos a mesma graça de Deus. E todos nós estamos no mesmo corpo, com os mesmos direitos e responsabilidades também. E ninguém é melhor do que ninguém. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz para conseguir isso, e nós temos que lembrar disso. Então, esta pedra deve nos lembrar como era no passado, mas nós devemos lembrar que aquela parede onde estava fixo esta pedra, com aquela advertência, né, contra os gentios, não existe mais, foi derrubado, e nós somos unidos em Cristo Jesus. Então, isto é a mensagem de Efésios capítulo 2. E se Deus quiser, a semana que vem a gente vai continuar e a gente vai entrar em capítulo 3. E sabe, o tema em capítulo 3 também é a unidade entre os povos. E depois a gente vai entrar em capítulo 4 e sabe, o tema em capítulo 4 também é a unidade entre os povos. Então, realmente é um tema principal aqui na carta aos Efésios, e nós vamos falar, se Deus quiser, a semana que vem, sobre uma palavra que tem muito a ver com isso. Até me deixe mostrar mais alguma coisa aqui. Aquela pedra, não é? Foi naquela parede aí, parte dos gentios aí. Então, mas nós vamos falar ainda mais sobre sobre a unidade que nós devemos ter e como nós devemos nos esforçar para manter aquela unidade. Não é fácil, não é fácil. Existem diferenças nesse mundo. E, às vezes, nós temos essas influências e faz com que é difícil a gente, então, ter essa unidade que devemos ter. Mas, bem, Jesus morreu na cruz, ele pagou um grande preço para conseguir esta unidade e nós também podemos pagar um preço também para conseguir ser unido com os irmãos na Igreja de Cristo. Muito bem, obrigado, Valizan, muito obrigado pelo programa, pela oportunidade de ensinar essa passagem tão importante e ainda para nós hoje, muito relevante, não é? Amém, Randy. Realmente sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando, principalmente ali naquelas passagens do versículo 15, 16 por ali, quando ele diz quando cada junta, né, coopera, né, cada um faz sua parte, a gente cresce, né, nessa unidade, né, cresce nesse amor, cresce nessa aí você está falando do capítulo 4. Né? Exatamente. E aí, por todo a carta, você vai ver isso sendo apresentado, né? Aí no capítulo 2, quando diz que essa barreira que separava, que para os judeus nós não éramos nada, não era ninguém, vivíamos no mundo sem Deus, Deus então remove essa barreira e nos capacita, nos recria. Que palavra legal aí no capítulo versículo 10, né? Ele diz, nos refaz novas criaturas, nos dá a condição de voltar à nossa origem para fazer aquelas obras que Deus tinha. Olha, tá parada a obra, mas agora estou trazendo os trabalhadores habilitados agora para esse serviço. Então é tremendo, bem, né? A gente não faz as obras para ser salvo, mas uma vez salvo, nós somos recriados para fazer as obras. Exato. Então, não é que, puxa vida, eu posso cruzar os braços e colocar as pernas para cima e não fazer mais nada. Não, aliás, nós temos uma nova missão aqui na Terra. Antes era agradar a nós próprios, nossa própria vontade, mas agora é para fazer as coisas que agradam a Deus. E isso são as boas obras. Amém. Muito bom lembrado. Na verdade, eu não passei muito tempo naquele versículo hoje, né? Então, vamos continuar, se Deus quiser, então. Sim, Randy. Para todos que estão acompanhando, amanhã vai ser postado essas 3 lições ali no YouTube, né, no canal, na playlist, para você poder aí rever quando você quiser, para quem não viu ainda poder ver também.
Ok, muito bom. Foi bom estar com vocês hoje e sempre, né? Se Deus quiser, se Deus permitir, então, segunda-feira vamos continuar, né? E vamos ver realmente, como eu disse, vai continuar sobre a unidade. Na verdade, começou em capítulo 1. Eu não comentei porque eu não queria realmente adiantar o assunto, porque capítulo 1 só menciona o mistério, Uhum. ok? Então, quando nós entramos em capítulo 3, nós vamos saber o sentido deste mistério, que não, na verdade não é mistério. Talvez é mistério para você, porque você não leu ainda, você não meditou nesta passagem, mas não é mistério porque Paulo revela o Verdade. mistério. Na verdade, Paulo está revelando até em capítulo 2, mas ele vai dizer em capítulo 3 especificamente qual era o mistério que estava sendo revelado.